Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai ver quais foram os 20 melhores momentos da história do Survivor Series. Sim, o Survivor Series, que é um dos 4 pay-per-views principais da WWE, vai acontecer amanhã, sábado. Nós teremos live aqui no canal. E como um perfeito esquenta para esse show, nós vamos viajar no tempo e ver quais foram os melhores momentos, os momentos mais chocantes, impactantes e marcantes da história desse pay-per-view. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre quais foram os momentos mais legais da história do Survivor Series, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai diferir da sua e eu vou querer saber a sua. Coloca o comentário aqui embaixo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, e em especial nesse momento, deixe o seu like, porque cada like que você bota aqui vai ajudar a gente aqui o YouTube, divulga o nosso vídeo a mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para os 20 melhores momentos da história do Survivor Series. A gente vai começar a história, e para começar a história a gente tem que começar do começo, né? E aí, meu amigo, para começar do começo a gente tem que falar do Survivor Series original, né? Do Survivor Series de 1987, que teve uma grande luta entre o time do Hulk Hogan e o time do Andre the Giant. O time do Andre the Giant se tornou vencedor. Ele era formado pelo Ricky Rude, o Ravaging Ricky Rude, um King Kong Bundy que ainda era novato na WWE, chegou em 86, chegou a fazer main event da WrestleMania 2 com Hulk Hogan. Temos aqui o One Man Gang, o Butch Reed, e temos o Andre the Giant. Andre the Giant, que foi a maior estrela da luta livre dos anos 70 nos Estados Unidos, disparado. E o Andre the Giant, ele foi o Soul Survivor, né? Uma luta de 5 contra 5, a gente vai ver isso hoje no SmackDown. Uma luta tradicional de Survivor Series, você tem uma luta de eliminação, e aí no final, quem sobrar é considerado os sobreviventes da luta. E o Andre the Giant se tornou o grande sobrevivente da luta, ao derrotar Bam Bam Bigelow. Bam Bam Bigelow, que ficou muito conhecido aqui no Brasil nos anos 90, quando passou o Supercat aqui no Brasil, mas ele teve o push inicial dele na década de 80, quando ele chegou na WWE. Ele era um mega face, a ideia da WWE era empurrar ele como um mega face. Ele chegou a ser o último da equipe dele, ele eliminou 2 lutadores da equipe do Andre the Giant, mas no final das contas o Andre eliminou o Bam Bam e se tornou o Soul Survivor, tá? Isso aí iria desembocar numa luta entre o Hulk Hogan e o Andre the Giant mais pra frente, num Saturday Night Main Event, aquela infame luta que teve o Andre the Giant se tornando campeão depois do Hulk Hogan chutar para 2 e o juizão simplesmente bater 3, tá? Isso é uma história para um outro dia, mas a gente tem que botar o momento original na lista. Então a vitória do Andre the Giant no primeiro Survivor Series é o 20º momento da nossa lista. O 19º momento é aquela luta entre o Triple H, Shawn Michaels e o John Cena em 2009, em que no começo da luta o HBK ele dá um super kick na cara do Triple H, assim, toca o sino. Quando a gente achava que o HBK e o Triple H iriam trabalhar juntos, porque eles estavam juntos na DX na época, né? O Shawn Michaels chega e dá um super kick no Triple H e já tira ele do ringue. Isso foi muito surpreendente na época, porque a gente não esperava ver o Shawn Michaels dando na cara do Triple H dizendo cada um por si, logo de cara na luta. A gente imaginava que de repente os dois fossem se ajudar, e aí no final das contas eles estraçalhassem o Cena, tirassem da luta, e aí os dois acabassem se degladiando. Mas a forma como o Shawn Michaels ele deu o super kick logo de cara, assim que tocou o sino, foi muito legal e deu o tom pra luta. A luta foi muito boa, no final das contas o John Cena reteve o cinturão. Então, esse momento aí que já deu um ponto de largada assim pra luta do super kick do Shawn Michaels é o 19º momento da nossa lista. Já o 18º momento é o face turn do Diesel, né? A gente vai voltar lá para 1994. O Diesel, ele era o guarda-costas do Shawn Michaels. Era a heel juntamente com o Shawn Michaels. E ele estava na luta de Survivor Series contra o time do Razor Ramon. O time do Razor Ramon só estava com ele, os outros 4 lutadores haviam sido eliminados. O Razor Ramon tinha sobrevivido contra os outros 5, né? E aí o que acontece é que o Diesel segura o Razor Ramon para tomar um super kick do Shawn Michaels. Quando o Shawn Michaels vai dar o super kick, o Razor sai da frente e ele acaba acertando o Diesel. O Diesel fica enfurecido, ele começa a discutir, parte para cima dos outros 4 membros da equipe dele, e aí isso acaba fazendo com que todo mundo tome count-out.
todo mundo foge do ringue com medo, apavorado com o Diesel surtadão. Todo mundo da equipe toma o count-out, inclusive o Diesel, e o Razor Ramon acaba vencendo a luta como Soul Survivor. Tá? Esse momento foi marcante porque ele marcou o face turn do Diesel. O Diesel dias depois se tornou campeão mundial, numa história que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, e marcou o início do empurrão do Diesel como main eventer na WWE, o que sinceramente foi um grande erro. Tá? Mas a forma como o face turn do Diesel aconteceu, a surtada que ele deu e a consequência que iria vir dias depois é o que faz com que esse momento seja o 18º momento na nossa lista. O 17º momento é a estreia do Undertaker, né? O Undertaker que estreou na equipe do Million Dollar Man, Ted DiBiase, no Survivor Series de 1990. Tá? O Undertaker, né? Era feito por um lutador chamado Mark Calloway, né? E ele lutava na WCW como Min Mark Callows. O contrato dele venceu, a WCW não viu o valor nele e ele assinou com a WWE. Ele originalmente era para ter sido chamado de Kane The Undertaker. Tá? Isso não é uma lenda urbana, isso é legítimo. Tem vídeos de chamadas do Gene Okerlund, Mean Gene Okerlund, num programa semanal da WWE, apresentando o Undertaker como Kane The Undertaker, num house show que eles mostraram a luta. E depois, quando ele estreou no Survivor Series de 1990, ele acabou estreando como o Deadman, né, como o coveiro imortal, o Undertaker. Alguns detalhes interessantes da estreia dele: ele não estreou com Paul Bearer como o seu manager na sua estreia foi o Brother Love, que foi feito pelo Bruce Pritchard, né, que hoje é até oficial na WWE. E ele também teve um detalhe interessante da estreia dele, e ele estreou como Rio. Né? Foi uma estreia impactante, ele durou, acho que ele eliminou 2 lutadores da equipe adversária até que ele tomou um count-out, ele acabou saindo do ringue, pegando outro lutador, acabou tomando um count-out e foi eliminado da luta. Tá? Mas a estreia dele foi muito legal, e o Undertaker ele também fala que assim, ele tinha muito medo de ele ser a pessoa que estava dentro do ovo, né? Esse Survivor Series teve um momento que assim, eu preferi não botar na lista porque foi muito wrestle crap, né? Que foi a estreia do Gobbler e Gooker, que era um galo, né? Um homem vestido de galo saindo de dentro de um ovo. Na verdade, não um galo, né? Um peru, né? Porque o peru é a ave do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Survivor Series acontece no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. E o Undertaker, quando ele foi lá, ele achou que ele ia botar o raio da fantasia de peru. Mas aí, no final das contas, descobriu que ele só ia fazer um coveiro imortal. E acabou que deu certo essa persona esquisitona aí. Mas a estreia do Undertaker, se você vê os vídeos da estreia do Undertaker, assim, o Vince McMahon que estava na narração empurrou muito ele como um monstro. E então a estreia do Undertaker com certeza é 17º momento na nossa lista dos 20 maiores momentos da história do Survivor Series. Já o 16º momento é a estreia do Sting na WWE. Né, ajudando o Dolph Ziggler a completar a maior zebra do Survivor Series. Isso aconteceu em 2014. O Dolph Ziggler, acho que ele ficou 3-1, se não me engano. E ele começou a ir contra o time Autoridade, começou a eliminar o pessoal do time Autoridade, sobrou só o Seth Rollins junto com ele. O Triple H se envolveu, entrou no ringue para poder fazer o Seth Rollins vencer. Quando ele estava chamando um árbitro para poder vir pro ringue, tocou a música do Sting e ele veio para a arena pela primeira vez. E na época, né, foi um momento assim muito impactante, porque o Sting, apesar de já estar com mais de 40 anos, ele ainda tinha plenas condições de lutar. Tanto é que ele lutou até recentemente na AEW. Ele ainda teria condições de dar um pouco de gás aí na WWE. Mas infelizmente, com o tempo, ele acabou se contundindo. Ele teve um problema no pescoço, a WWE acabou indo embora. Os grandes momentos dele na WWE foi a estreia dele no Survivor Series e a derrota dele pro Triple H na WrestleMania 31, um dos momentos mais egomaníacos do Triple H, que não deu ao público a chance de ver o Sting tendo um WrestleMania Moment, né? Então, de qualquer forma, a estreia do Sting, que foi muito legal para todo mundo que era fã da WCW antigamente, acabou sendo um momento marcante, 16º maior momento da história do Survivor Series. Já o 15º momento foi a traição de Paul Heyman, né?
uma das inúmeras traições do Paul Heyman, né? Mas essa foi muito marcante. Foi quando Paul Heyman traiu o Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar, ele havia se associado ao Paul Heyman quando ele estreou na WWE em 2002, logo depois da WrestleMania, ganhou o campeonato mundial no SummerSlam, e aí quando chegou no Survivor Series, o Paul Heyman traiu ele e se associou ao Big Show, dando o campeonato mundial da WWE ao Big Show. Essa foi a primeira de inúmeras traições que o Paul Heyman teve na WWE como manager, né? Ele que havia vindo para a WWE em 2001, primeiro como comentarista, ele é inclusive comentarista na WrestleMania 17. Depois ele se torna líder da ECW, depois que quando ela se junta com o pessoal da WCW, um dos líderes da Aliança, que fez toda aquela storyline da Invasion no ano de 2001. E aí quando a WWF eventualmente vence a WCW no Survivor Series de 2001, a gente já vai comentar sobre isso, o Paul Heyman ele acabou sendo demitido, sendo que quando chega em março de 2002, ele reaparece com o Brock Lesnar. Então essa traição aqui ela foi marcante porque foi uma quebra com relação ao Brock. O Brock, a WWE colocou como sendo uma pessoa que não precisava de manager, inclusive ele fazia promos bem decentes nessa época, mas a traição foi surpreendente porque ninguém esperava que tão cedo o Paul Heyman iria ferrar com o Brock. Então a vitória do Big Show com a traição do Brock Lesnar e o título conquistado pelo Big Show em 2002 é o 15º momento, e 15º maior momento da história do Survivor Series pra gente. Já o 14º maior momento aconteceu na storyline da Bloodline, né? E foi a traição do Sami Zayn contra o Kevin Owens. Na verdade, não traição, né? Porque o Sami e o Kevin Owens estavam em equipes opostas, né? O Sami era um uso honorário da Bloodline. E aí, ele, no final da luta, ele acaba atacando o Kevin Owens com um low blow, provando a sua lealdade à Bloodline e se tornando um uso oficial, né? Isso foi em 2022. Essa storyline, ela começou assim, bem no comecinho de 2022, assim, quem se lembra sabe que o Sami Zayn estava numa draga em 2022, ele fez uma luta com o Johnny Knox, uma luta desastrosa na WrestleMania 38, cheia de comédia, uma coisa ridícula. E aí logo depois ele começa a querer se associar à Bloodline, né? Ele fica ali ciscando, tal, não sei o que, começa a andar com a Bloodline, a contragosto do Roman Reigns e do Jey Uso, o Jimmy Uso é quem traz ele, tal, não sei o que. Eventualmente ele acaba se associando ali, fica como sendo um Uso honorário e tal. E aí nessa luta, quando ele faz o low blow no Kevin Owens e garante a vitória pela Bloodline, ele acaba se fechando, né, a sua lealdade com o Roman Reigns, ele acaba apertando as mãos do Roman e tal, e aí todo mundo lá reconhece o chefe da tribo. É claro que, para quem não se lembra, essa storyline ela implodiria meses depois no Royal Rumble de 2023. Isso certamente vai ser pano para manga para os 10, 20 melhores momentos do Royal Rumble, que eu vou postar antes do Royal Rumble do ano que vem. Mas foi uma storyline que, esse ponto de inflexão na storyline marcou bastante, então é por isso que ele é o 14º maior momento, né? Todo mundo esperava que o Sami fosse se associar ao Kevin e trair a Bloodline. Na verdade, o Sami fechou com a Bloodline nesse momento, por isso que é o 14º momento na história do Survivor Series. Já o 13º momento é a vitória da WWE sobre a Aliança no Survivor Series de 2001, quando a história da invasão terminou, né? A gente chegou a fazer alguns vídeos sobre a história da invasão aqui no nosso canal. No final das contas, os vídeos não pegaram tantas views. Para a gente terminar esse ciclo, né? Se você assistiu aquela sequência de vídeos, basicamente, depois que teve o pay-per-view Invasion, tiveram alguns pay-per-views de WWE contra a Aliança, nada demais. Quando chega perto do Survivor Series, o Vince McMahon, ele fala que uma pessoa da WWE iria trair a WWE, iria se unir à aliança. Essa pessoa acaba se revelando o Kurt Angle, tá? O Kurt Angle aqui, ó, né? Ele acaba, naquele show, traindo a WWE, se unindo à aliança para lutar pela aliança na luta em que o vencedor tomaria conta de tudo, né? Então, essa luta aconteceu no Survivor Series de 2001. E aí, no final da luta do Survivor Series, o Kurt Angle acaba se voltando contra o Stone Cold, que era o líder da aliança, e acaba permitindo a vitória do time da WWE.
tá? Esse momento do Survivor Series, ele foi chocante nem tanto pela traição do Kurt Angle, que aconteceu 2 semanas depois de ele ter mudado de lado. Então ele muda de lado, 2 semanas depois ele muda de lado de novo. Mas ele foi surpreendente pelo fato de que é, a gente, na época, achava que a WWE ia continuar essa história, dando a vitória à Aliança e continuando a história até a WrestleMania. Só que eles interromperam a história aqui. Se eles tivessem continuado um pouquinho com a história, eles poderiam ter incorporado a NWO, que eles conseguiram contratar em janeiro de 2002. Mas eles encerraram a história 2 meses antes, infelizmente. E aí, com a vitória da WWE, simplesmente todo o hype, toda a aura dos lutadores da WCW e alguns da ICW também acabou sendo jogada no lixo, né? O Booker T, ele demorou para se recuperar. O Rob Van Dam, ele ainda levaria anos até se tornar campeão mundial, né? O próprio Stone Cold, anos depois, 2 anos depois, acabou saindo da companhia. Então, assim, o resultado foi desastroso para todo mundo envolvido. E no final das contas só serviu para massagear o ego do Vince McMahon, que veio para o ringue comemorar. Então, esse momento, com a vitória da WWE sobre a aliança definitiva, encerrando o momento da invasão, foi o 13º maior momento da história do Survivor Series. Já o 12º lugar, eu não vou colocar apenas um momento, eu vou colocar dois que demonstraram como que a luta livre feminina havia evoluído de 2024, desde o começo, lá dos anos 80 até agora 2024, que foi o Swanton Bomb da Tiffany Stratton e o Moonsault da Io Sky com a lata de lixo sobre as demais lutadoras no War Games do ano passado, né? O War Games de 2024. Porque assim, cara, se a gente lembrar as lutas femininas lá da década de 80, eram lutas muito complicadas, às vezes você não tinha uma dinâmica muito boa, tanto é que o Vince McMahon teve que trazer lutadoras do Japão para poder dar uma complementada na coisa, tal. Inclusive no Survivor Series de 1987 tem uma luta de eliminação envolvendo só mulheres, e aí praticamente acho que 60% da luta 60% das lutadoras são de lutadoras japonesas, tá? Porque era onde a luta livre feminina estava mais avançada. Depois, na década de 90, tem toda aquela sexualização das mulheres ali na Attitude Era e tudo mais. Depois vem uma fase da Trish Dalita, depois tem a época das divas. Só na época da Revolução das Divas que a coisa começa a melhorar. E quando a gente chega nessa fase, que acho que em 2024, esse War Games ele foi assim, o ápice da luta livre feminina na WWE. Foi sensacional, assim, mulherada pulando pra tudo que é lado. Esse spot da Io Sky dando um moonsault com a lata de lixo, a Tiffany Stratton dando o Swanton Bomb lá do alto da jaula também. Foram coisas sensacionais que mostram como que as mulheres evoluíram, elas perderam medo, mas conseguiram mostrar que elas conseguiam fazer as mesmas coisas que os homens, mas elas eram nerfadas esse tempo todo. Tá? Então, foram momentos espetaculares, todo mundo vibrou, por isso que ele está na nossa lista no 12º lugar. Já o 11º lugar foi talvez a troca de título mais chocante da história da WWE, aconteceu no Survivor Series de 1994. Foi a derrota do Bret Hart pro Bob Backlund, tá? Que foi uma derrota que foi surpreendente, por quê? Porque o Bob Backlund, ele havia sido campeão mundial da WWE, lá nos anos 70 até 1983. Ele havia sido dominante naquela época. Já em 94, ele havia voltado para a WWE, havia se tornado um heel, mas, cara, ninguém mais engajava com ele. Ninguém tinha, assim, muito hype pra cima do Bob Backlund. O pessoal simplesmente não curtia o Bob. Mas ele começou a fazer uma feud com o Bret em cima do finalizador dele, né? O Chicken Wing, que a WWE empurrou como sendo esse golpe mega perigoso que se encaixado ninguém saía. E aí, durante a luta no Survivor Series do Bret Hart contra o Bob Backlund pelo campeonato mundial, o Backlund conseguiu encaixar o Chicken Wing no Bret Hart. E aí, cara, simplesmente acho que eles ficaram uns 5 a 8 minutos com o golpe encaixado. O Bret tentava sair, não conseguia. O Bret tentava sair, não conseguia. Qual era a questão? O Owen Hart, irmão do Bret, que tinha uma inveja muito grande do Bret, veio pro ringue,
com uma toalha e pediu, implorou para Martha Hart, que era a mãe do Bret, jogar a toalha. A Martha estava com o Stu Hart, o pai, né? E aí ele estava tentando convencer e tal. Eu não lembro agora se foi o Stu ou se foi a Martha que jogou a toalha. Mas um dos dois, né? O Owen conseguiu convencer um dos dois a jogar a toalha. E ao jogar a toalha no ringue, aconteceu essa decisão que é muito rara na WWE, né? Um manager jogar a toalha, entregando a luta como numa luta de boxe e dando a vitória para o adversário. E quando a toalha foi jogada, mesmo o Bret não chutando, não desistindo da luta e não apagando, ele acabou perdendo a luta. E o Bob Backlund se tornou o novo campeão mundial da WWE, o novo campeão da WWE. Essa troca de título foi feita só para passar o título do Bret pro Diesel, tá? Porque o Bob Backlund perdeu o título pro Diesel, acho que 8 dias depois, num house show no Madison Square Garden, numa luta que durou 8 segundos. Tá? Literalmente tocou o sino, o Diesel dá um chute no Bob Backlund, manda um powerbomb e vence a luta. Tá? E aí o título passou pro Diesel e o título ficou com o Diesel por 1 ano. Até que o Diesel e o Bret Hart se enfrentaram de novo pelo título no Survivor Series de 95. E aí o Bret venceu a luta e ganhou o título de novo. Tá? Foi uma forma de transicionar o título sem que houvesse essa luta Bret-Diesel, com os dois como faces. E, cara, sinceramente, eu como mega fã do Bret Hart, é uma coisa que eu nunca entendi, mas foi a forma que a WWE encontrou para trocar o título de mãos. Como foi chocante, foi absolutamente chocante na época, esse momento é o 11º momento da história do Survivor Series. Agora a gente vai entrar no top 10 e no 10º lugar a gente tem um momento que marcou uma transição numa carreira e numa persona, voltando a uma persona que todo mundo curtia, todo mundo gostava. E é o momento em que o Undertaker é enterrado vivo numa luta contra o Mr. McMahon no Survivor Series de 2003 com a ajuda do Kane. Tá? O Undertaker estava numa mega feud com o Mr. McMahon. Era uma luta de Buried Alive, uma luta de enterrado vivo, aonde para você vencer a luta você tinha que jogar o camarada dentro da cova e fazer ligar aí o trator, jogar terra dentro da cova. É óbvio que tinha um lugarzinho que a pessoa rolava pro lado e aí ela não era enterrada viva, né? Tinha um alçapão que a pessoa conseguia fugir ali pro meio desse monte de terra que tá aqui do lado. Mas enfim, o Undertaker estava para vencer a luta quando o Kane apareceu, atrapalhou e jogou o Undertaker, que estava com a persona de American Badass, né, o motoqueiro, para dentro da cova, e aí o Kane enterra o Undertaker vivo. Tá? O Undertaker ele some da WWE, o Kane começa a se vangloriar disso, junto com o Mr. McMahon, até que em 2004, se não me engano, no Royal Rumble, sinais aparecem de que o Undertaker iria voltar. Você tem os raios, você tem o gongo, isso começa a avacalhar com o Kane. Até que uma luta é marcada entre o Kane e o Undertaker na WrestleMania, sendo que o Kane achava que o Undertaker não iria aparecer, porque ele havia sido enterrado vivo. Quando chega na WrestleMania 20, toca o gongo, aparecem os druidas e o Undertaker aparece com a sua antiga persona do Deadman. Então, assim, esse momento foi marcante porque foi o fim da persona do American Badass e muita gente já imaginava que o Undertaker poderia voltar à música clássica, à persona clássica, e quando aconteceu, simplesmente todo mundo foi ao delírio. É um dos melhores momentos da história da WrestleMania, o retorno do Deadman. Então é por isso que a gente coloca este momento aqui, com o American Badass sendo enterrado de vez, a gente coloca esse momento como o 10º maior momento da história do Survivor Series. Já o 9º momento a gente vai voltar até 1998 e a gente vai falar de uma situação que emulou uma outra situação que aconteceu um ano antes e que serviu para coroar um novo campeão de uma nova geração de lutadores. E a gente está falando da vitória do The Rock ao vencer o campeonato da WWE numa luta contra o Mankind, num screwjob fake capitaneado pelo Vince McMahon, que iria inaugurar a corporação. Isso aconteceu no Survivor Series de 98. A história era de que estaria tendo um torneio para decidir o novo campeão da WWE. Nesse mesmo show, o Stone Cold foi atropelado por um carro.
e isso acabou fazendo com que ele não pudesse completar o torneio. O Stone Cold, o The Rock e o Mankind fazem a final do torneio. E aí o The Rock coloca o Mankind no Sharpshooter e o Mr. McMahon, o Vince McMahon, manda o sino tocar. Ou seja, emulando o que aconteceu no ano anterior, e a gente já vai falar sobre o que aconteceu no ano anterior, tá? Mas enfim, com isso, o The Rock conseguiu se tornar campeão da WWE sem que o Mankind desistisse da luta, tá? Isso seria o pontapé inicial de uma feud que aconteceria entre o The Rock e o Mankind pelo final de 98 e o início de 99, que gerariam 5 trocas de título. Se eu estou bem lembrado, o Mankind acabou se tornando 3 vezes campeão da WWE. O The Rock também ganhou 3 títulos muito rapidamente por conta dessa feud que eles tiveram. Teve luta em estádio vazio, teve luta com o Stone Cold voltando e dando a vitória para o Mankind. Assim, essa época da WWE foi muito especial. E esse momento foi marcante porque foi o primeiro campeonato da WWE, campeonato principal que o The Rock conquistou na companhia. Então, por conta disso, esse acaba se tornando o 9º maior momento da história do Survivor Series. Já o 8º momento foi um momento que foi completamente inesperado, porque as pessoas imaginavam que a gente ia ter uma luta grandiosa, uma luta poderosa, e na verdade a gente teve um dos maiores e mais chocantes squashes da história da WWE. E a gente tá falando da vitória do Goldberg sobre o Brock Lesnar em apenas 1 minuto e 26 segundos no Survivor Series de 2016. O Goldberg tinha acabado de voltar para a companhia. A WWE colou ele com o Brock Lesnar para fazer uma luta no Survivor Series. Todo mundo imaginava que essa luta ia ser assim. A luta que a gente não teve na WrestleMania 20 seria essa luta. Seria uma luta talvez um pouco longa, talvez bastante movimentada. Todo mundo esperava uma luta grandiosa. Até que o Goldberg simplesmente se aproveitou que o Brock Lesnar deu as costas para ele, simplesmente mandou um spear devastador no Brock, quebrando o Brock. O Brock, ele cambaleia, ele acaba tomando um outro spear, e aí a narração do Michael Cole foi maravilhosa. Ele narrou como se fosse uma luta de MMA. Ele começa a falar: o Brock tá machucado, o Brock tá machucado, o Brock tá machucado, né? E assim, como se fosse uma luta de MMA mesmo, né? Uma luta real. E aí o Goldberg, depois desse segundo spear, levanta o Brock, manda o Jackhammer, faz o pinfall 1, 2, 3, e ele comete o crime do show, assim. Foi uma coisa absurda. A cara das pessoas ao verem o Goldberg vencendo daquele jeito foi absurda. Eu me lembro até hoje como que eu fiquei chocado de ver a WWE fazendo o seu principal ativo na época, que era o Brock Lesnar, fazer o job pro Goldberg em questão de 1 minuto e pouco, né? Então foi uma coisa absurda, sensacional, todo mundo foi ao delírio. Depois acabou descambando essa feud aí, mas o que importa é que o Goldberg mereceu esse momento que a WWE deu para ele, e foi um momento absurdamente chocante, por isso que a gente coloca na 8ª posição da nossa lista. Já a 7ª posição da nossa lista, ela aconteceu por acaso, essa que é a verdade. Os planos não eram esses, mas eles acabaram sendo alavancados por causa de um avião que atrasou e fez com que a WWE tivesse problemas para preencher um show. E a gente tá falando da vitória da NXT no Survivor Series de 2019, tá? Essa história ela é bem interessante, talvez desse um vídeo sozinho. O que aconteceu foi que a WWE foi fazer um show na Arábia Saudita e aí o avião atrasou, né? As autoridades da Arábia Saudita retiveram o voo, o pessoal não conseguiu voltar. Isso acabou fazendo com que a WWE não conseguisse fazer o SmackDown, né, da época. Não tinha gente para fazer o show. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma história de uma invasão. Eles pegaram talentos da NXT para invadir o SmackDown e causar um salseiro, tá? E aí eles fizeram lutas para preencher esse show e tal. Isso alavancou uma série de histórias aonde a NXT invadia o main roster e descambou no Survivor Series de 2019 numa batalha de brands, né? E aí, cara, o que foi mais chocante foi que no final das contas a WWE fez com que a NXT vencesse essa batalha decisivamente
com 4 vitórias nos confrontos diretos, contra 2 vitórias do SmackDown e uma vitória do Raw. E não foram quaisquer vitórias não, tá? Foram vitórias significativas. O Lio Rush, que era campeão cruzador da NXT, derrotou o Tozawa do Raw e o Kalisto do SmackDown, mantendo o título da NXT de cruzadores. O time feminino da NXT, formado pela Rhea Ripley, Bianca Belair, Candice LeRae, Io Sky e Toni Storm, derrotou o time do Monday Night Raw, Charlotte Flair, Natália, Asuka, Kairi Sane e Sarah Logan, e o time do SmackDown, Sasha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans e Nikki Cross, numa luta de eliminação 5 contra 5 contra 5. Uma das poucas vezes, se é que não foi a única vez que isso aconteceu. Eu acho que foi a única vez que isso aconteceu. O Roderick Strong, que era campeão norte-americano da NXT, derrotou o AJ Styles, que era campeão dos Estados Unidos, e o Shinsuke Nakamura, que era campeão intercontinental. E no main event, a Shayna Baszler, que era campeã da NXT, derrotou a Becky Lynch, campeã do Raw, e a Bayley, campeã do SmackDown. E aí sacramentou a vitória, porque se a Bayley tivesse vencido, teria empatado SmackDown e NXT em 3-3. Mas a vitória da Shayna Baszler acabou empurrando a NXT para a vitória. Cara, foi simplesmente absurdo. Esse foi o ápice da NXT Black and Gold. A WWE estava mega comprada na NXT Black and Gold. E infelizmente as coisas mudaram quando veio a pandemia, né? Mas a verdade é que foi um show assim muito legal. Até hoje é um show que o pessoal gosta muito de lembrar. E a vitória da NXT foi muito marcante porque mostrou que a WWE estava querendo empurrar a NXT como uma grande brand, assim, separada das duas brands, não ser uma brand de desenvolvimento, ser uma terceira brand. Com a pandemia as coisas mudaram, inclusive vai sair um vídeo meu com o Matches hoje em que a gente vai falar sobre isso. Tá, então esse momento foi um momento especial, por isso que a gente coloca ele no 7º maior momento da história do Survival Series. Já o 6º maior momento foi talvez uma das derrotas mais chocantes da história da WWE, um momento que consagrou uma futura lenda da companhia e que deveria ter sido mais comemorada, mais celebrada, tá? Mas só pelo momento chocante que aconteceu já é uma coisa que nos faz a gente lembrar. E a gente está falando da vitória do Undertaker sobre o Hulk Hogan no Survival Series de 91, quando ele ganha o campeonato mundial da WWE. Ele ganha o campeonato da WWE. Assim, o Undertaker tinha 1 ano de casa. O Undertaker, vou repetir isso pra vocês. O Undertaker tinha 1 ano de casa. Ele estreou no Survival Series de 1990. No Survival Series de 91, ele já tinha sido empurrado para enfrentar o Hulk Hogan, a lenda, o mito, o ápice. E aí, quando ele vai enfrentar o Hogan, ele acaba derrotando o Hogan com um Tombstone Piledriver. Cara, gente, foi uma situação assim absurda, tá? Teve uma história de uma interferência, vocês estão se perguntando, pô, mas ele ganhou limpo? Não ganhou limpo. O Ric Flair apareceu, botou uma cadeira, foi logo depois desse Tombstone aqui, ele bota uma cadeira no chão e o Undertaker dá o Tombstone no Hulk Hogan na cadeira sem o juiz ver. Depois o Ric Flair tira a cadeira e o Undertaker faz o pinfall e vence a luta, tá? Uma semana depois o Hulk Hogan vence o Undertaker pelo título numa luta muito esquisita. E aí o campeonato ele é declarado vago e é colocado para jogo no Royal Rumble de 92. Foi assim que o Royal Rumble de 92 passou a ser um Royal Rumble pelo título. A vitória do Undertaker foi marcante, né? Pô, o Hulk Hogan ainda estava no ápice da carreira dele. Então foi surpreendente, o público vibrou e foi realmente um dos maiores momentos. É por isso que a gente coloca no 6º maior momento. Ele mostrou para o mundo e esse camarada ruivo aí, com essa cara esquisita, poderia se tornar um futuro Hall da Fama. Por isso que a gente coloca em 6º lugar da nossa lista. Já o 5º lugar, se trata de um cash-in do Money in the Bank. E, cara, acabou com um momento que deveria ser a consagração de um lutador. E a gente tá falando do cash-in do Sheamus sobre o Roman Reigns no Survival Series de 2015. Né? Para quem não lembra, nessa época, o Roman Reigns era para ter ganho o título da WWE do Brock Lesnar no WrestleMania 31, mas o Seth Rollins veio e fez o cash-in do Money in the Bank do ano anterior e acabou ganhando o título. O Seth Rollins defendeu o título durante todo o ano até estourar o joelho
numa viagem, numa luta em Viena, na Áustria, se eu não estou bem lembrado, se eu estou bem lembrado. E aí foi feito um torneio para decidir quem seria o novo campeão. A final do torneio foi Roman Reigns e Dean Ambrose e o Roman acabou ganhando o título. Ele estava celebrando com confete no meio do ringue quando o Sheamus apareceu, deu um Big Boot no Roman Reigns devastador e aí, com a anuência do nosso queridíssimo Triple H, o Sheamus fez o cash-in do Money in the Bank e aí fez o pinfall no Roman ganhando o título, ou seja, roubando o título que o Roman tinha acabado de ganhar o primeiro campeonato mundial da WWE e o Roman ganhou, o Sheamus roubou no mesmo dia. Dias depois, o Roman acabou reconquistando o título e aí isso acabou descambando naquela storyline do Royal Rumble de 2016, em que o Triple H ordenou o Roman a defender o título no Royal Rumble partindo do número 1, né? E aí o resto a gente vai ver no ano que vem, quando tiver o Royal Rumble e a gente fizer esse vídeo sobre os 20 maiores momentos do Royal Rumble. Mas enfim, essa vitória do Sheamus, essa vitória chocante do Sheamus, roubando o primeiro campeonato mundial do Roman, é o quinto maior momento da história do Survivor Series. Já o quarto maior momento é a consagração do retorno de um lutador que não queria ser campeão, mas pelo choque do momento e pela luta que ele venceu, tem que entrar nessa posição. E a gente está falando da vitória de Shawn Michaels na Elimination Chamber de 2002, que aconteceu no Survivor Series, a primeira luta Elimination Chamber da história, e o Shawn Michaels ganhou o Campeonato Mundial Peso Pesado do Triple H. Tá? Essa luta, ela foi impressionante. Se a gente for observar quem estava na luta, cara, é só Hall of Famer. Tinha o Triple H, o Chris Jericho, o Kane, o Booker T e o Rob Van Dam. Só lenda. E foi uma luta absurda, foi uma luta sensacional. No final, o Shawn Michaels acabou vencendo a luta e se tornou campeão mundial peso pesado pela primeira vez. Ele até então só havia ganho campeonatos da WWE. Só que ele não ficou muito tempo com o título, ele perdeu o título cerca de um mês depois para o Triple H de novo. Uma coisa que precisa ser dita é que o Shawn Michaels nunca mais ganhou o campeonato e muita gente se perguntou por que o raio do Shawn nunca mais ganhou um campeonato mundial, porque esta cena foi inacreditável. E olha que o Shawn lutou mais 8 anos na WWE. O motivo é que o Shawn não queria, né? Porque você ser campeão significa você fazer house show, você fazer mídia, é um trabalho do cão. E o Shawn havia dito para o Vince McMahon que ele não queria ser campeão, ele não queria esse trabalho. Por conta disso é que o Shawn nunca mais ganhou um campeonato depois desse. Tá? A gente só foi descobrir isso anos depois em entrevistas que o Shawn Michaels deu. Tá? Foi uma pena, eu acho que o Shawn ele deveria ter ganho pelo menos mais uns 4 ou 5 campeonatos mundiais nesse período que ele trabalhou. Mas, cara, o cara queria viver para a família, ele havia sido transformado, ele já era um novo convertido, é um cristão, né? É um irmão em Cristo Jesus. E ele, cara, ele queria viver com a família dele, ele não queria mais o ego, não queria mais a vida louca da estrada, ele queria ter um tempo para ele. E como campeão ele não teria isso. Então a gente compreende e a gente fica com esse momento em que ele foi o primeiro vencedor da história da Elimination Chamber e ganhou o campeonato mundial da WWE em 2002, quarto maior momento da história da nossa lista. Agora vamos chegar no top 3 e agora só tem momento cascudo, só tem polêmica aqui. O terceiro lugar é possivelmente a estreia da maior stable da história da WWE. E isso é controverso. Eu acho que na nossa lista das maiores stables da WWE, eles não estão em primeiro, mas tem ali uma discussão sobre isso. E foi uma estreia simplesmente sensacional. A gente está falando da estreia da The Shield, que estreou na WWE em 2013, demolindo o Ryback, fazendo aquele triple power bomb na mesa dos comentaristas. Esses eram 3 lutadores que a WWE estava muito comprado para poder empurrar. Mas a história, por que do nome The Shield, o escudo? É porque originalmente eles eram para ser capangas do CM Punk. E o Punk ele havia escolhido os lutadores da NXT. Ele havia chegado para a WWE e havia dito, olha, por que vocês não pegam 3 talentos da NXT e me colocam como meus seguranças? E aí depois a gente faz uma história com eles. A WWE pareceu comprar a ideia, perguntaram mais ou menos quem eles tinham em mente, e aí o CM Punk falou, olha, eu gostaria do Dean Ambrose,
Gostaria do Seth Rollins e gostaria do Chris Hero, que lutava na época na NXT como Cassius Ohno. Por que esses três? Porque os três já haviam lutado com o CM Punk no cenário independente. Eles vinham da Ring of Honor, né? Então, o Dean Ambrose, no caso, ele tinha vindo da Combat Zone Wrestling, a CZW, mas ele tinha tido uma passagem na Ring of Honor. O Seth Rollins, ele lutou como Tyler Black na Ring of Honor, e o Cassius Ohno havia lutado como Chris Hero na Ring of Honor. E o Punk, que havia conhecido eles lá, né? O Punk tinha tido uma longa estrada na Ring of Honor, falou: pô, vamos trazer esses três talentos para serem meu escudo, e aí a gente faz uma história aí. A WWE chegou e falou: beleza, só que o Cassius Ohno a gente não quer no grupo. A gente quer colocar o Roman Reigns, que era um talento que eles já viam como sendo um talento geracional. O Punk aceitou. Quando chegou no dia do Survivor Series, a WWE chegou pro Punk e falou: olha, os três vão subir, mas eles não vão mais fazer uma história com vocês. Tá? E aí, simplesmente o grupo subiu, a WWE manteve o nome de The Shield e acabou se perdendo no tempo, perdendo o sentido do nome The Shield. Por que The Shield? Porque eles iam ser os escudos do CM Punk. No final das contas, acabou que o pessoal ignorou o nome, deu muito certo o grupo, os três com personalidades diferentes, né? O Seth Rollins pulando pra tudo quanto é lado no ringue, o Dean Ambrose com a sua persona psicótica, o Roman Reigns como o powerhouse do grupo. Acabou dando muito certo e os três hoje são o que são, né? Seth Rollins múltiplas vezes campeão da WWE, Roman Reigns múltiplas vezes campeão da WWE, Dean Ambrose 2 vezes campeão da WWE, acho que foram 2 vezes, né? Não tô lembrado agora. E depois foi para a AEW, onde se tornou um House no Name, ganhou título na AEW e tudo mais. Então, esses três caras, três futuros Hall da Fama, entrando ao mesmo tempo para devastar o show do Survivor Series 2013, com certeza, terceiro maior momento da história do Survivor Series. O segundo maior momento é a volta do cara que eles iriam defender em 2013. Não tem muito o que falar. O retorno de CM Punk à WWE no Survivor Series de 2023 foi o segundo maior momento da história do Survivor Series. Eu tenho certeza que vocês que são fãs mais recentes devem estar pensando, esse deveria ter sido o primeiro momento, né? Mas eu vou falar sobre o primeiro momento porque o primeiro momento é uma coisa que está completamente fora da curva. Mas o retorno do Punk, cara, foi simplesmente sensacional. Primeiro pela forma como aconteceu. O show já estava acabando, estava num ângulo aberto da câmera, as letrinhas do final do show já tinham passado na tela, e aí, assim, o show em Chicago, todo mundo achando, o Punk não vai voltar, o Punk não vai voltar. Assim, o Punk estava sem contrato com a AEW, o show era em Chicago, todo mundo imaginava que o Punk ia voltar, mas não havia voltado. Não havia tido vazamento do retorno dele em nenhum momento. Ninguém sabia. Tá? Ele ficou dentro de um caminhão, dentro de um ônibus, até 20 minutos antes de ele entrar. Ele entrou, assinou o contrato e foi pro Gorilla Position para poder voltar pra WWE. E aí, cara, quando toca a música dele, foi simplesmente uma coisa de louco. Eu tava assistindo aqui na minha televisão, eu dei um berro, já era de madrugada, né? Porque nessa época ainda tinha horário de verão. Cara, eu dei um berro absurdo, eu saltei do sofá. Eu não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Porque esse momento foi aquele momento que eu falei, cara, eu tenho que ter um canal de luta livre só pra poder comentar sobre essas coisas. Né? Eu ainda levei 1 ano e pouco pra poder criar o canal, mas foi nesse momento que eu falei, cara, a WWE me pegou de vez de novo. Então, assim, foi um retorno absurdo, ninguém esperava, e acabou dando muito certo. Hoje o CM Punk é campeão mundial peso pesado, nós estamos gravando esse vídeo antes do Survivor Series de 2025, e nesses últimos 2 anos, cara, ele foi um homem da companhia. Ninguém falou nada sobre ele nos bastidores, ele que era polêmico antigamente, nada. Nunca se falou um ai dessa jornada do CM Punk na WWE, muito pelo contrário, ele tem tido várias aparições, ele fala com o público e tudo mais. É o CM Punk da corporação. Então, o retorno do Punk para delírio do público de Chicago, que é a cidade natal do Punk, no Survivor Series de 2023, é o segundo maior momento da história do Survivor Series. E o primeiro, cara, desculpa. Cara, nem eu assisti a luta livre nessa época. Mas, cara, a história é tão escalafobética. E se vocês assistiram o documentário, então a coisa vai muito além da compreensão do que aconteceu. Porque foi literalmente uma traição no main event do show para trocar o título e sem que o campeão soubesse.
E isso acabou levando a uma mudança de paradigma na companhia que fez com que a companhia se tornasse o que ela é hoje. E é claro que a gente está falando do Montreal Screwjob que aconteceu no Survivor Series de 1997. Para quem é fã novo da WWE e não conhece a história, o Bret Hitman Hart era campeão da WWE, mas o contrato dele estava vencendo e ele já havia assinado o contrato com a WCW. E a WCW era a maior concorrente da WWE e estava à frente da audiência da WWE nesta época. E o Bret Hitman Hart, que era o campeão da companhia, ia mudar para a WCW no dia seguinte. Esse show aconteceu num domingo, o contrato vencia no domingo. Na segunda-feira, ele já deveria estar na WCW, supostamente aparecendo no Monday Nitro, que era ao vivo. E aí, existiu um grande problema. O Bret era o campeão. Diz a lógica que ele deveria dropar o título. A WWE marcou uma luta contra o Shawn Michaels, o Heartbreak Kid Shawn Michaels, que era um rival pessoal do Bret Hart na vida real. Os dois se odiavam na vida real. Assim, era coisa de eles terem caído no pau nos bastidores, de um ter arrancado o cabelo do outro. Uma coisa muito, muito, muito feia. E aí o Bret, ele chegou na preparação pra luta, na jornada pra luta, o Bret, ele chegou e falou o seguinte: olha, o Shawn, eu tô muito feliz, tal, assim, não tem, eu tô indo pra WCW, mas eu não vou ter problema nenhum de dropar o título pra você. Eu tô de boa, você vai ganhar o título e a gente vai ser profissional, a gente vai fazer a luta, tá tudo de boa. O Shawn Michaels, que era um egoísta, egomaníaco, louco na época, chegou pro Bret e falou: eu não faria a mesma coisa por você, eu quero que você saiba disso. Cara, o Bret tomou birra do Shawn, resolveu colocar a luta livre como se fosse uma coisa real, chegou pro Vince e falou: eu não vou dropar o título no Survivor Series porque ele acontece no meu território, que é Montreal, Quebec, Canadá. O Bret era canadense, Shawn Michaels americano. Inclusive tinha uma storyline do Bret que ele vinha com a bandeira do Canadá, nos Estados Unidos ele era vilão, no Canadá e ao redor do mundo ele era um mocinho, tá? Quando chegou no dia do show, a luta aconteceu. Tinha um spot em que o Shawn Michaels ia botar o Bret no Sharpshooter. O Bret havia sido avisado pelos colegas dele, pelo British Bulldog e pelo Owen, para não permitir que ele fosse pego numa submissão. Parece que o pessoal já estava pressentindo a coisa. Mas tinha esse segmento em que o Shawn ia botar o Bret no Sharpshooter, que era o finalizador do Bret, e aí o Bret ia sair do Sharpshooter. Quando o Shawn bota o Sharpshooter no Bret, o juizão aí, o Earl Hebner, ele simplesmente do nada aponta pro sino, manda o sino tocar e vaza do ringue. A música do Shawn começa a tocar e o comentarista chega e fala: o vencedor e novo campeão da WWE, Heartbreak Kid Shawn Michaels. Ou seja, o Bret Hitman Hart havia sido traído com uma luta em que a vitória foi dada para o seu adversário sem ele ter desistido. O Bret, ele levanta, ele tá irado, ele cospe na cara do Vince McMahon, ele destrói a mesa dos comentaristas, faz o símbolo da WCW na frente das câmeras e ele vai embora. Depois o documentário Wrestling with Shadows mostra o que aconteceu nos bastidores, em que o Bret pergunta pro Shawn Michaels se ele havia feito alguma coisa, se ele sabia daquilo que havia acontecido, e o Shawn jura de pés juntos que não sabia. É perguntado pro Triple H também, que era amigo pessoal do Shawn Michaels, eles eram da DX, se ele sabia. Triple H só baixa a cara, né? A esposa do Bret dando esporro em todo mundo. E o Triple H, o pessoal, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo sabia, essa que era a verdade. E aí, depois o Vince McMahon vai falar com o Bret nos vestiários e a história diz que o Bret deu um direto na cara do Vince. Supostamente o Vince falou: olha, vamos resolver aqui. O Bret resolve dar um soco na cara do Vince, o Vince fica com um olho roxão e o Bret vai embora. No dia seguinte, o Vince dá uma entrevista no Monday Night Raw dizendo que o Bret havia se ferrado, né, a si mesmo, e não ele, Vince, havia ferrado com o Bret. E isso acaba fazendo com que pela primeira vez a WWE confirmasse aquilo que muita gente suspeitava, de que o Vince era o verdadeiro dono da companhia. Ele que até então era apenas o apresentador. Poucas pessoas sabiam que o Vince era realmente o dono da companhia. A partir dessa entrevista, essa entrevista pega tão mal, mas tão mal,
que o público começa a vaiar o Vince. E isso acaba levando ao início da persona do Mr. McMahon. Semanas depois, tem a infame entrevista do Vince antes do Monday Night Raw, em que ele fala que haveria uma nova atitude na WWE, e esse é o momento em que efetivamente a Attitude Era é inaugurada na WWE. Ou seja, tudo aconteceu por causa disso aqui. A persona do Mr. McMahon, o início, a eclosão da Attitude Era como aquela forma de televisão muito mais agressiva e adulta, começa por causa disso aqui. O Bret ele se opunha a esse tipo de televisão e quando ele sai da companhia, o Vince simplesmente percebe, para, agora não tem mais freio nenhum. O meu campeão, que é um cara mais tradicional, já não tá aqui. Então eu vou pisar no acelerador e vou sentar a ripa. Foi o que aconteceu e a partir daí surgiu a Attitude Era. A WWE passa a WCW na audiência no dia 4 de janeiro de 1999 e daí para frente a WWE nunca mais olha para trás. Tudo por causa de uma traição e é por isso, só por isso e nada mais do que isso, que esse é o maior momento da história do Survivor Series. Bom, essa é a minha lista e eu quero saber a sua. Na sua opinião, quais foram os maiores momentos da história do Survivor Series? Eu tenho certeza que vocês têm os seus momentos. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixem de acompanhar a nossa cobertura do Survivor Series, que vai acontecer a partir das 9 horas da noite no sábado. Antes a gente vai fazer a live da final da Libertadores e depois a gente vai emendar na live para o Survivor Series. Eu conto com a sua audiência. Não deixem de continuar acompanhando os nossos outros conteúdos. Hoje sai uma nova collab com o Matt. Não deixem de ver lá no canal dele também, que é conteúdo muito legal. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, deixe seu hype e, acima de tudo, assiste maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar uma opção aqui na tela para vocês. Conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.